Amém? Amém. Glória a Deus, né? Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, podendo compartilhar daquilo que é um privilégio para mim, né? Porque falar de algo que é tão poderoso, que é maior do que nós, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu fico muito feliz a cada ministração, a cada oportunidade de estar junto com os irmãos, compartilhando daquilo que Cristo tem ministrado nos nossos corações. Eu acho que se eu fosse embora agora, eu já estaria mais que abençoada. Como os louvores têm me tocado nessa igreja, como o Senhor tem me abençoado, como eu sou abençoada através da Farol. E eu quero, assim, engrandecer o nome do Senhor pelo ministério de dança, né, pela vida da pastora Eide. Gente, como eu sou ministrada com essa dança. Como eu sou ministrada com essa dança, que é uma ministração do céu. Quem aqui foi abençoado com essa dança nesta noite? Glória a Deus, né? Nós somos muito ministrados, muito impactados com aquilo que Deus tem feito através da dança que vocês ministram, que não é uma dança comum, mas é uma dança do céu. Amém. Então, queridos, nessa noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos aproveitar o tempo, que o tempo é nosso inimigo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Apocalipse 22. Diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e dos servos que o servirão. Verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, nem necessidade de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar os seus servos coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos e dos profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adorai a Deus. Aleluias. Glória a Deus, né? Então, nós vamos falar um pouquinho nesta noite a respeito de adoração, né? E se existe um ministério que não vai haver no céu, é o ministério de casais. Eu descobri isso, que também o ministério infantil não vai ter no céu, vai acabar. Eu também descobri que o ministério de colaboradores também não vai continuar. Porque o único ministério que vai haver perpetuamente será o ministério de adoração. E então, nessa noite, a gente vai falar um pouquinho a respeito de adoração. Eu sei que a gente já vem aí falando algumas semanas atrás, nós tivemos aqui um seminário maravilhoso. Quem esteve aqui no seminário, ouviu o seminário? Glória a Deus, foi um seminário poderoso com o pastor Jucimar, teve o pastor Júnior, né, o Hércules, e foi bênção, né? Nós somos muito ministradas a respeito de adoração. E hoje eu também vou compartilhar com você que está em casa, com você que está aqui presencial. Eu também vou falar um pouquinho a respeito de adoração. Só que eu vou falar a respeito de adoração como um estilo de vida. Amém? E a primeira vez que nós vemos adoração na palavra de Deus, está lá em Gênesis, quando Abraão
ele leva Isaac para ser sacrificado. E aí a gente começa a entender que a adoração tem tudo a ver com aquilo que eu faço, que não é a minha vontade, nem para mim, nem para satisfazer aquilo que é do meu interesse, mas é para engrandecer e fazer a vontade daquele que reina para todo sempre. Eu começo a entender que a adoração tem tudo a ver com sacrifício. E aí eu queria trazer você aqui junto comigo para que a gente pudesse ter esse tete a tete junto a respeito de adoração. Porque a adoração, ela vai muito além de um ritual. A adoração vai muito além daquilo que eu faço como um ritual religioso. A adoração, ela tem tudo a ver com uma pessoa. Porque a adoração não é um lugar, mas a adoração tem a ver com uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Yahshua HaMashiach. Nós precisamos entender isso nessa noite. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito da adoração que é falada hoje no mundo. Porque hoje até no meio gospel, no meio evangélico, se fala muito sobre adoração. Existem pregações sobre adoração, existem louvores sobre adoração. Mas a gente precisa entender que a adoração, ela é um estilo de vida, ela não é um momento que eu tenho na igreja no domingo à noite. Amém? E aí eu começo a entender que a adoração, ela não é para mim, não é para me satisfazer, mas é para engrandecer o nome dele. E aí eu começo a entrar em um outro processo, que é o processo onde o meu coração, ele tem que estar liberado para adorar a Deus. Na realidade, hoje a gente vê e tem no mundo uma adoração que ela é mistificada. Por quê? Porque ela é mais envolta e relacionada com o homem do que com o próprio Deus. Hoje a gente vê muitas pregações sendo direcionadas ao homem, né, ao egocentrismo, aquilo que massageia o meu ego, aquilo que me alegra. Existem algumas pregações que são totalmente direcionadas, alguns louvores que são totalmente direcionados ao homem. Na realidade, voltou. Na realidade, o que nós temos para adorar, e a gente nasceu para isso, é para engrandecer o nome do Senhor. Há pouco tempo eu tive conversando com uma amiga, que eu sempre compartilho Jesus, né, sempre que tenho oportunidade no meu trabalho. E eu estive falando de Jesus com uma amiga que estava desviada. E essa amiga, ela falou que sentia muita saudade de estar em comunhão e de voltar para Cristo. Mas ela não tinha muita força de voltar para Cristo. E ela também não queria muito estar voltando a ter a comunhão com Cristo, porque a vida dela, do jeito que estava muito boa. E aí eu falei para ela, então me explica que vida é essa muito boa longe de Jesus. Ela falou assim, eu vou te explicar, é o seguinte, é que quando a gente vai para a igreja, a gente tem uma visão assim, de que a gente vai para a igreja e logo começa as batalhas e as lutas para enfrentar. Então, a minha vida está assim, tão bem. Eu estou tão bem com o meu marido no meu casamento, eu estou tão bem com os meus filhos, a gente tem passeado, tem viajado, a gente tem curtido a vida, e por enquanto eu não vejo necessidade de estar voltando para Jesus. E aí aquilo mexeu muito comigo, né? Eu estava estudando a palavra, e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher, né? E aí, passou-se alguns dias, ela me ligou, numa madrugada, às 2h da manhã. E ela me ligou, me pedindo, e ela me ligou várias vezes, mas eu estava dormindo, não atendi. Fui ver no dia seguinte um áudio dela falando assim, por favor, ore por mim e pela minha família. O meu marido pegou Covid e está entubado. E aí, querido, para resumir a história, com 7 dias o esposo dela faleceu. Aparentemente não tinha problema de saúde, né? O Covid veio, como tem levado muitas vidas, levou ele também. E aí eu fiquei muito triste, isso mexeu muito comigo, porque nós colocamos lá no grupo e todo mundo intercedendo, e cada dia a gente recebia uma notícia diferente, um dia uma melhora, um dia uma piora, até que veio a nota de falecimento. E aí eu peguei o telefone e liguei para ela.
E quando eu liguei para ela, foi a primeira coisa que ela falou para mim: Pablo, você lembra da conversa que você teve comigo há 15 dias atrás, sentada no sofá da sua casa? Eu falei: eu me lembro. Ela falou: pois é, agora eu vou ter que voltar para Jesus pela dor, porque eu tive a oportunidade de voltar para Ele e eu rejeitei. E aí eu falo isso para vocês, esse breve testemunho, para mostrar para você que Satanás, ele sempre vai criar uma mentira, né, no nosso coração para nos afastar da presença de Deus. Você vê o que o diabo sussurrou na vida dessa mulher durante tanto tempo longe dos caminhos do Senhor, que se ela voltasse, ela teria uma vida ruim, ela teria uma vida com trevas, com problemas. E eu quero falar nessa noite para você que essa é a mentira deslavada do diabo, porque não existe lugar melhor, não existe lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. E aí eu começo a entender a respeito, voltando aqui para a adoração, eu começo a entender que o nosso coração precisa estar um coração disposto para receber aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja tratar em nós. Sabe, quando o coração está petrificado, está fechado, igual o coração dessa minha amiga, a gente bate, Jesus bate a porta, mas você não abre, e não tem como ele entrar. O inimigo, ele entra por uma brecha, mas Jesus é educado, ele bate a porta, e aí ele bate para ele entrar, mas se você não abrir, ele não entra. Então, uma das exigências para você ser um adorador é que você precisa ter um coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus diz, lá em Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então é uma das primeiras exigências que nós precisamos ter, é um coração contrito, um coração moldável, para que o Espírito Santo possa entrar, habitar e ali fazer de você um verdadeiro adorador. Outra coisa que nós precisamos aprender é que Deus não está à procura de adoração, Ele está à procura de adoradores. Querido, a adoração foi difícil para mim entender isso, foi difícil. Mas é fácil quando a gente vê que dentro do céu, no céu, Deus tem adoração 24 horas. Deus tem adoração dos serafins, dos querubins, dos anjos. Deus tem adoração dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes. E é 24 horas por dia. Se tem hora lá, né? Deus, ele não quer adoração, adoração ele tem a todo tempo. Deus está à procura de adoradores, alguém que esteja comprometido com aquilo com que ele tem nos chamado. Então, nessa hora eu queria falar para você que o Senhor está à procura de um coração que esteja disposto a adorá-lo como um estilo de vida. E aí a gente desce um pouquinho. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo 23. Abra aí bem rapidinho para a gente compartilhar também da palavra. Êxodo 23, versículo 25. Diz assim: E adorarei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu livrarei do meio de vocês as enfermidades. Eu gostei muito desse versículo, porque esse versículo, ele traz sobre nós um despertamento. E aí, se você passa despercebido e lê esse versículo, você acha até que Deus faz uma troca, mas Deus não faz troca, amém? Aqui está dizendo: e adorarei ao Senhor Deus, e Ele vos abençoará, e abençoará a sua água, e no meio de vós não haverá mais enfermidade. Não é uma troca, é uma promessa. E nós precisamos entender que existem promessas para aquilo que a gente faz, que é cumprimento da vontade de Deus. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer de acordo com a vontade de Deus tem uma promessa sobre aquilo. Então, quando você adora a Deus, você o busca em uma comunhão, em um relacionamento de adoração. Ali você acessa um lugar onde você é suprido nas suas necessidades. E é muito interessante a gente pensar assim, por quê? Porque a gente vem para a igreja muitas vezes com uma motivação errada.
É certo a gente vir para a igreja e pedir trabalho, pedir casamento, pedir carro, pedir casa. É normal pedir um estudo? É normal. É certo? Lógico que é, meu irmão. Isso é certo. Só que quando a gente atinge um entendimento maior e melhor, a gente começa a entender que tudo isso está nele. E a partir do momento que eu busco a Ele, todas as coisas que eu preciso, eu encontro. E aí que começa o processo de adoração na minha vida. E a gente começa a entender que a adoração não é um local, mas a adoração tem tudo a ver com uma pessoa. E aí, em Atos 16, 25, diz assim, não precisa abrir não, é um versículo bem conhecido, fala assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e cantavam hinos a Deus. E de repente sobreveio um terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e as portas se abriram. E a cadeia de todos foram soltos. Querida, aqui eu aprendo outro princípio. Olha que interessante. Toda vez que nós buscamos a Deus em oração, toda vez que nós fazemos uma petição a Deus, Ele nos ouve e Ele vem. Amém? Todo mundo concorda? Glória a Deus por isso. Mas quando você faz uma adoração, aquele processo de adoração, aquela entronização que você faz, abre um portal para que a graça e a misericórdia de Deus te alcance e ela não seja derramada só sobre você, mas seja derramada sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Isso nós aprendemos aqui, que a adoração, ela é uma oração sem endereço. A adoração é uma oração sem endereço. Então, esse versículo aqui em Paulo e Silas nos leva a entender que Paulo e Silas estavam num lugar adorando a Deus. De repente veio algo sobre eles naquele local e todos foram libertos. Querido, se era Paulo e se era Silas que estava pedindo e adorando ao Senhor, o certo seria vir o quê? Sobre eles, a libertação, amém? É ou não é verdade? No meu e no seu entendimento, talvez a gente faria isso, a gente libertaria aqueles que estavam me adorando. Mas na realidade, quando você adora, quando você entroniza o Rei dos Reis em adoração, o processo é: todos que estão ao seu redor serão abençoados juntamente com você. Quando você adora, todos aqueles que estão próximos a você são libertos, cadeias são quebradas, grilhões são destroçados. Nós precisamos entender que o processo da adoração traz a presença de Deus não só sobre mim, não só sobre a minha casa, mas também sobre aqueles que estão próximos, sobre a sua rua, sobre a sua igreja, sobre o seu bairro, sobre a sua faculdade, amém? Sobre o seu trabalho. Nós precisamos entender esse processo da adoração. Na adoração você acessa um lugar de intimidade, onde o noivo e a noiva se relacionam profundamente. Salomão se refere a isso quando ele fala lá no livro de Cantares, a respeito do relacionamento íntimo da noiva e do noivo. E é muito lindo essa passagem, porque ele chama a noiva de jardim fechado. E jardim fechado tem tudo a ver com santidade, com virgindade, com aquilo que é puro e que é santo diante de Deus. E aí eu lendo essa passagem, né, o Espírito Santo é maravilhoso, porque eu falei, meu Deus, eu vou ministrar isso sobre a igreja. E às vezes a gente entende essa questão de noiva santa e pura, e ela precisa mesmo, porque Deus vai vir buscar uma noiva que é santa e que é pura, né? Como a Bíblia aqui fala, como um jardim, como Salomão falou, como um jardim fechado. Por quê? Porque a noiva, a igreja, por muitos anos, ela tem se prostituído com o mundo. E quando ela se prostitui com o mundo, ela se torna suja, ela se torna impura. E nós precisamos estar em santidade para termos um encontro com o noivo. E aí eu falei com o Espírito Santo assim, Espírito Santo,
Como é que pode o Senhor me chamar de jardim fechado, de santa, de pura, né? Poxa, eu que já vivi uma vida tão errada, uma vida tão suja, tão contaminada, e você vai vir buscar uma noiva que é pura, que é limpa, que é santa. E aí ele me levou ao sangue de Jesus. E aí ele falou assim ao meu coração, que o sangue de Jesus é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que ele é capaz de transformar uma prostituta em uma prostituta mais pura do que uma virgem. E aí aquilo mexeu tão profundamente, porque o Espírito Santo tem umas formas de falar tão profundo com a gente. E eu falei, meu Deus, é isso que ele faz com a igreja. Ele derrama o sangue dele puro, porque por muitas vezes nós nos contaminamos com aquilo que desagrada a Deus. Sabe, a nossa adoração, ela deixa de ser uma adoração genuína, pura, santificada, e a gente gasta o nosso tempo com aquilo que é coisas do mundo, e as coisas do mundo nos suja as nossas vestes. E aí o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar, para nos limpar, para nos tornar mais santos do que uma virgem. Olha que interessante. E aí eu queria trazer também o exemplo da causa da libertação. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso e ele atua nas nossas orações. E certa vez, eu estava numa igreja, e essa igreja era a nossa prima aqui do lado, nossa irmã, a Maranata. O testemunho é bom, pode falar o nome, amém? Glória a Deus. E aí nós estávamos, né, eu tinha recebido o convite, não era cristã ainda, e aí eu fui na igreja, e chegando lá, uma bênção, os louvores, e no meio dos louvores, presta atenção, e no meio dos louvores caiu uma moça endemoniada. Olha como o poder da adoração é forte. E aí algumas pessoas se aglomeraram, né, em volta daquela moça que estava caída, endemoniada. E aí o pastor que estava ministrando, ele foi muito sábio. Ele falou, nós não vamos parar a adoração. Todos os irmãos se afastam, deixa ela aí no cantinho e nós vamos continuar adorando. Querida, à medida que a adoração chegava ao céu, aquela moça que estava ali no chão se estribuchando, parecia que estava sentindo até dor o diabo, porque em um sopro de adoração aqueles demônios saíram e aquela moça levantou e foi liberta. Então a nossa adoração, querida, ela tem o poder de libertar, de purificar, de santificar a noiva. A adoração não tem a ver com o lugar, ela tem a ver com uma pessoa. A adoração é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia que agrada a Deus. A adoração, ela é um estilo de vida. A adoração não pode ser um ritual religioso. Não é aquilo que eu faço nas sextas ou nos domingos quando eu venho na igreja. A minha adoração, ela tem que ser contínua e diariamente. Pablo, como eu faço essa adoração diariamente? Como eu entro nesse canal de acesso de adoração continuamente? Como eu vivo esse estilo de vida de adoração? Ai, sabe quando você está dando banho lá na Liz? Sabe, naquele desespero de limpar a casa, você está cuidando da sua casa e de repente você pega a Liz para dar o banhozinho e você está dando banho dela? Você está cuidando daquilo que é do Senhor, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Naquele momento você está adorando a Deus. Sabe, querido, quando você está naquela correria, limpando casa, e você está naquele desespero para terminar logo, porque daqui a pouco o marido vai chegar, e aí você está lá fazendo aquele papá, aquela jantinha lá para o marido. Aquele momento, você está adorando a Deus. Sabe, querido, sabe, Amanda, quando você pega a Lívia lá e vai lá para os estudos e começa a ajudar na questão de matemática de Lívia, aquele momento você está adorando a Deus. Sabe, querido, porque a adoração ela é contínua. A adoração não é 2 horas que você passa aqui na igreja num tempo com o Senhor, que é muito bom, é muito gostoso essa comunhão, mas a adoração não é isso. A adoração vai além disso. Adoração é 24 horas, é aquilo que eu faço que agrada a Ele. Então tudo aquilo que eu faço que engrandece o nome dEle é adoração. Por isso que nós precisamos viver a adoração como um estilo de vida. Aleluia.
Porque Ele não se limita a receber adoração somente aos domingos, mas Ele te criou para uma adoração perpétua, eterna. Sabia que você foi criado para adorá-lo eternamente? Aleluias! Glória a Deus. E aí, querido, em Mateus 4, 9, não precisa abrir, vamos aproveitar o nosso tempo. Diz assim, Mateus 4, 9, diz, o diabo falando, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aí eu falo a respeito de adoração como poder. Amém? Nós aprendemos isso aqui no seminário. Adoração tem tudo a ver com poder e poder tem tudo a ver com adoração. O diabo, ele é um ser que entende muito mais do que eu e você sobre adoração. Ele viveu lá, ele sabe como é que funciona a questão da adoração no céu. Ele sabe quão importante é essa questão da adoração. E aí Satanás chega diante de Cristo e fala assim, se você prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos. E por incrível que pareça, apesar dele ser o pai da mentira, nessa hora ele estava falando a verdade. Ele não estava mentindo. Realmente ele ia dar todos os reinos para Jesus. Mas na realidade, o que significa o poder na oração? O poder significa que aquele que é adorado tem poder sobre o adorador. Então, se ele daria todos os reinos para Jesus, mas o diabo tem poder sobre aquele que o adora, todas as coisas que Jesus tinha, seria dele, certo? O diabo não joga para perder, né, querido? Ele é oportunista, ele é esperto. Mas eu quero falar para você nessa noite, que o verdadeiro dono de todo poder é Cristo. Ele é o dono de todo poder, inclusive Deus é soberanamente maior do que o diabo. Tem gente que pensa que Deus luta com o diabo. Misericórdia, irmão. Deus nunca lutou com o diabo. Quem luta com o diabo sou eu e você. Deus, ele é soberano e se ele fosse lutar com o diabo não seria uma luta, seria um massacre. Porque seria a luta de um elefante contra uma formiga. Amém? Então Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares, ele rege sobre todas as coisas e ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre o diabo. E quando Deus manda até o diabo, aleluia. E aí eu tenho outro testemunho para contar para vocês. Algumas pessoas aqui já sabem do meu testemunho, né? Eu não vou entrar nesse testemunho porque é muito longo, mas eu sou um milagre, amém? A minha família que me conhece, o meu esposo que sabe da minha história, sabe que eu sou um milagre, né? Eu vim de uma família totalmente desestruturada, disfuncional, passei por uma série de casas na minha criação desde a infância. Então, se eu estou aqui hoje, querida, é porque eu sou um milagre e porque Deus me amou e me separou e me escolheu e me guardou. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a minha família, na minha casa era um terreiro de umbanda. E uma vez eu passei muito mal quando eu era bebê. Eu tinha 9 meses de idade, minha mãe me teve muito nova e ela não sabia que criança tinha que dar água. E ela nunca me deu água. E eu tinha 9 meses e nunca tinha bebido água. Só leite. E aí você sabe o que acontece com quem não bebe água. O que acontece? Desidrata, morre, né, gente? Nós não podemos ficar sem água. E aí eu estava desfalecida em cima da cama e minha mãe chorando, desesperada. E como a minha casa, tudo eles consultavam aos demônios, a minha tia incorporou. E aí eles perguntaram ao Exu que estava na minha tia, como a gente deve fazer, como a gente deve proceder com essa menina. A gente já benzeu ela de tudo quanto é tipo, mas nada faz com que ela fique curada. E o Exu que estava incorporado na minha tia, que na época era mãe de santo, mas que hoje glorifica o nome do Senhor, minha família hoje toda é cristã. Ela falou incorporado, ela falou assim, olha, leve essa menina correndo para o hospital, porque senão ela vai morrer, porque ela está desidratada. Gente, Deus é lindo. Deus é lindo, porque quando Ele manda, até o diabo obedece. O diabo é bonzinho, querido? Não. O diabo queria salvar a minha vida? Não. Mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém?
Aleluias. E aí a gente vai dar continuidade. E eu queria que você entendesse o processo a respeito da adoração. O que acontece na adoração? A adoração, ela não existe fórmula. Não existe um jeito específico para se adorar. Mas existe o resultado da adoração. Você começa a entender o processo da adoração através do resultado que você está dando. E qual é esse resultado? O resultado é o seguinte: à medida que você vai adorando, mais semelhante a Cristo você vai ficando. Então, conforme você adora, você precisa se tornar parecido com Jesus. Se isso não tem acontecido, você precisa rever a sua adoração. Você precisa rever o seu motivo de adoração. Porque à medida que eu adoro, que eu busco, que eu entronizo a Deus, eu preciso me tornar semelhante a Ele. Esse é o processo certo da adoração. Este é o resultado da adoração. Amém? E aí eu começo a entender que tudo que eu preciso é dEle. Sabe, querido, eu resumi, fiz esse resumão todo, com os testemunhos todos, para falar para você nessa noite, que às vezes a gente vem na casa do Senhor buscar as coisas, pedir as coisas, e isso não é errado, isso é certo. Mas a nossa motivação, a motivação do nosso coração está errada. Porque nós precisamos sim de casa, de casamento, de trabalho, nós precisamos de coisas, sim, nós precisamos. Mas nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Porque todas as coisas que nós precisamos está nele. Então nós precisamos hoje vir à igreja para buscarmos a face do Senhor. Nós precisamos voltar ao processo de adoração, porque por muitas vezes a igreja tem se tornado um local de busca de coisas. E a igreja não é um local de buscar coisas, é um lugar de buscar a presença de Deus. E eu queria que você ficasse de pé neste momento. Aleluias. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Eu queria que o Ministério de Louvor estivesse aqui comigo nessa hora. Querido, feche seus olhos nesta hora. Olha, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei das suas expectativas para essa noite, eu não sei se essa é a palavra que você queria ouvir, eu não sei qual foi a motivação que te trouxe aqui nesta noite, mas eu queria falar para você que tudo que você precisa, eu não conheço a sua vida, mas tudo o que você precisa está nele. Tudo que você precisa está nele. Sabe, querido, a adoração, ela te leva para um lugar de acesso. Ela abre um portal onde você entra e você não quer mais sair de lá. E as outras coisas, elas não importam mais, porque tudo ficou secundário, tudo virou secundário quando Deus é o primeiro. Você precisa entender isso nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para ministrar essa palavra no seu coração. Você precisa virar essa chave na sua vida. Você precisa entrar por este portal. Esse portal que é um lugar de acesso, que leva você para um lugar de intimidade, de noiva e noivo. Sabe quando o noivo entra para o quarto com a noiva e ali ele se revela, ele revela os segredos do coração dele para a noiva. É isso que Cristo deseja fazer com você nessa noite. Sabe, querido, eu aprendi uma coisa com Deus. Eu aprendi que existe um lugar que a gente entra e esse lugar se chama os átrios. Esse lugar se chama átrios exteriores. Esse lugar, a gente entra na presença de Deus e a gente simpatiza com a igreja, com o pastor, com os irmãos, e até é gostoso estar ali. Mas eu não quero muita responsabilidade, muito compromisso, porque eu não quero cobrança. Então eu fico só no átrio exterior. Mas existem algumas pessoas que vão um pouquinho mais além. Existem algumas pessoas que elas vão no lugar santo. E esse lugar santo, ele te leva para um nível mais profundo em Deus.
E esse nível, você começa já a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Você começa a entender o que Ele tem para você é muito maior daquilo que você pensa. Mas se você quiser voltar, você ainda tem chance de voltar e olhar para trás. Então, se você entrar nos atos exteriores e no lugar santo, você ainda pode voltar. Você ainda pode olhar para trás e não querer estar mais neste lugar. Mas existe um lugar, e esse lugar se chama Santo dos Santos. Querido, este lugar é um lugar que você acessa. E deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez estando neste lugar, nunca mais você é o mesmo. Você muda radicalmente. Uma vez acessando esse lugar, você não tem vontade de voltar e olhar para trás, porque você só quer mais, você só quer mais, você só quer ir para frente. E eu te convido nessa noite a sair do lugar dos atos exteriores e do lugar santo. Eu te convido nesta noite a entrar no Santo dos Santos, aonde você entra e não olha mais para trás, aonde você começa a viver os propósitos do Senhor para a sua vida e o que Ele tem para você, aonde você começa a ser instrumento de Deus nessa terra. Aleluia! Seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Adora Ele, querido, adora Ele nesta noite. Aleluia.